Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, mais um vídeo sendo lançado aí no canal e o vídeo de hoje com um tema bastante pedido pela galera, tanto nos apps vizinhos quanto aqui no YouTube, que é como usar o crédito de forma inteligente, né? Como se alavancar utilizando o crédito financeiro. Então, antes de mais nada, antes da gente começar aquele bate-papo legal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente e comenta aqui caso você tenha alguma dúvida sobre esse tema, caso você tenha dúvida sobre algum outro tema abordado em outro vídeo, pode deixar aqui que a gente vai respondendo você. Fechou? E hoje, com o dedo enfaixado aí, quebrei o dedo jogando bola, ou luxou, alguma coisa nesse sentido, semana passada. E aí fiz uma tala improvisada em casa para não poder mexer. Mas bora lá? Galera, começando o vídeo aqui, falando sobre o crédito. Primeiramente, eu já queria deixar claro uma coisa, galera. Toda empresa precisa de crédito para crescer, tá? Toda empresa, ela utiliza crédito externo, ela utiliza esse meio de alavancagem como crédito com bancos, investidores, sócios, consignado, diversos tipos aí de empréstimos que a gente tem para conseguir se alavancar, para conseguir crescer, porque a gente precisa o tempo inteiro de dinheiro para fazer mais dinheiro. Isso só é possível quando a gente traz um dinheiro externo. Tentar utilizar somente dos lucros que a empresa deixa para você viver e para você reinvestir e ter ainda o a mais para conseguir crescer, demora muito para que isso se torne um ciclo orgânico e você não precise ir buscar um empréstimo, você só fica com o seu próprio fluxo de caixa. Isso leva muito tempo e a empresa teria que ter um fluxo de caixa enorme. Então, para você acelerar esse processo, todas as empresas do mundo utilizaram crédito e utilizaram de alguma forma tomar crédito de uso externo para que ela tivesse um ganho de fluxo de caixa, um aumento de capital e pudesse crescer, né, mais rápido. Então, galerinha, eu vou mostrar aqui no decorrer dessa nossa troca de ideia as diferenças entre como tomar um bom crédito, o que é um crédito bom, quando pegar crédito, qual que é o objetivo do seu crédito, se vai ser fluxo de caixa, se vai ser para alavancagem, se vai ser para investimento na empresa, se vai ser para um crescimento exponencial, enfim, qual que é a nossa linha de raciocínio e para que vai ser utilizado esse crédito. Bom, então primeiramente, galera, a gente tem ali alguns tipos e algumas formas diferentes de tomar crédito. A gente pode ir para um crédito bancário, falando de pessoa PJ, tá, galera? Sempre aqui na pessoa PJ. A gente pode ir para um empréstimo bancário sem nenhum tipo de garantia. A gente pode ir para um empréstimo bancário com garantias. O que seria isso? Um imóvel, um veículo, investimentos, qualquer coisa que você dê de garantia para o banco, ele consegue te liberar mais créditos. A gente tem os consignados, que ele já desconta direto na folha, é muito mais voltado para a questão da pessoa PF, né? Para quem ali às vezes é funcionário público ou é aposentado, você consegue um crédito consignado. A gente tem linhas de créditos do governo, Pronamp, Finimp, então a gente tem diversas formas de tomar crédito para o crescimento da nossa empresa. Quando que é a hora, galera, de você tomar crédito, tomar risco, né? Eu sempre falo que o crédito bom é aquele onde a sua empresa está pedindo para que você compre mais, para que você tenha mais estoque, para que você tenha mais caixa para crescer. Então, quando você olha o seu faturamento, o seu crescimento e você vê que você não está crescendo mais somente e exclusivamente por falta de dinheiro, falta de produto que é profundidade de estoque, falta de dinheiro para investimento no maquinário ou para investimento na sua própria parte física da empresa e por conta desse ponto você não está crescendo. Exemplo, espaço físico, o seu espaço físico está ficando muito limitado, você não cresce porque você não consegue colocar mais nada ali dentro, então você está limitando o seu crescimento por conta do espaço físico. Aí sim é a hora de você realmente tomar um crédito. Essa é a parte que eu sempre falo que é o melhor dos cenários, quando você está estagnado somente por falta de dinheiro. Isso é muito bom. É só você ir lá, tentar um crédito, seja ele bancário, seja ele de uma sociedade, seja ele de um aporte financeiro, enfim, do que quer que seja, para que você consiga dali para frente crescer. Então, se a única coisa que está te impedindo é dinheiro, você olha ali, putz, eu não estou crescendo por conta disso, disso, disso.
e isso eu só consigo com dinheiro, legal. Segundo ponto, se você vai pegar um crédito para fluxo de caixa, ou seja, se você está apertado financeiramente, ou se você está com estoque parado, você tem boleto para pagar, ou funcionário, ali é o crédito ruim, tá, galera? É um crédito ruim, porque significa que você se enrolou nas contas, se enrolou na compra, se enrolou na sua lucratividade e o seu fluxo de caixa não está dando conta dos custos da sua própria empresa. Aí você vai ter que pegar um crédito para pagar o que você está devendo ou o que vem a vencer e pagar o crédito. Então você vai ter um crédito em cima de crédito. Você está tomando risco em cima de que aquele dinheiro não vai te trazer benefício. Aquele dinheiro é só para corrigir erros que você teve ou para corrigir alguma coisa de errado que aconteceu. Esse é o crédito ruim. É um crédito que a gente não quer tomar, não quer passar, porque ele não vai trazer nenhum benefício para a gente, ele não vai trazer lucratividade para a gente, né? O crédito bom é aquele que vai trazer um lucro para a gente, é aquele que vai fazer com que o nosso investimento cresça e que esse investimento vai gerar lucro, né? Um outro exemplo é quando você, putz, eu vou utilizar desse dinheiro aqui para fazer uma importação e eu sei que essa importação vai me gerar 20, 30, 40% de margem de receita. Então o empréstimo, ele vai ser para gerar uma lucratividade maior. Então esse empréstimo é muito bom, galera, é muito positivo, porque dessa forma você consegue se alavancar sem mexer no fluxo de caixa da sua empresa. Você vai pagar um pequeno juros por isso, pequenos ou juros altos do ponto de vista financeiro, mas a lucratividade que aquilo vai te dar de retorno é 2, 3, 4 vezes maior. Então acaba que os juros ou a taxa de juros ela não importa tanto. Vou explicar isso agora para vocês. Algumas pessoas às vezes falam, pô, Matheus, eu vou pegar um crédito no banco, eles estão me dando uma taxa de juros, falando hoje aí, mês 4 de 2025, de 3, 4% ao mês. É uma taxa alta, né? Vendo que a Selic também já está em 14,5% ao ano, acaba sendo uma taxa bem alta para você, vai pagar um juros bem alto. Só que o ponto que vocês têm que enxergar e entender é o seguinte, vocês não têm esse dinheiro. O que esse dinheiro vai trazer de benefício para vocês? Qual que é a lucratividade que você vai ter em cima dessa grana que você vai pegar? Vamos dar um exemplo aqui. Você vai pegar 50 mil reais. Desses 50 mil reais, você vai comprar em produtos. Produtos que você já vende muito, ou você vai melhorar a sua lucratividade comprando 50 mil, melhorar sua negociação com o seu fornecedor, ou você vai fabricar esse produto, ou você vai importar esse produto, ou você vai abrir um novo canal de venda e você precisa comprar mais desse produto e não tem o dinheiro. Qualquer que seja o cenário, esses 50 mil vão te dar um retorno financeiro. Você vai comprar um produto, revender mais caro e vai ter uma lucratividade. Imagine o seguinte cenário, você vai pegar esses 50 mil, vai comprar em produtos e vai ganhar 10% desse valor, no mês, certo? Comprei aqui 50 mil, vendi os mesmos 50 mil em um mês ou 2 meses, vamos colocar assim, vamos colocar em 2 meses, eu vendi os 50 mil reais e tive ali meus 10 a 15% de lucratividade. Tendo o seguinte cenário de que você paga uma taxa de juros de 4% ao mês, você ainda assim está lucrando na diferença. Se você lucrou 10% e você paga 4% de taxa de juros, você ainda assim está positivo. Você está pagando o empréstimo, está pagando a parcela do empréstimo, está pagando os juros do empréstimo e ainda está te sobrando dinheiro, está te voltando uma grana. Isso é super positivo, galera. Esse é o melhor cenário de todos. Por quê? Porque era um dinheiro que você não tinha, um dinheiro que não existia no seu fluxo, na sua empresa, ele não existia. Então você não tinha essa lucratividade. Imagine que sem essa lucratividade você não cresce, sem esse dinheiro você não cresce. E uma hora esse empréstimo vai acabar. Quando esse empréstimo acabar, a sua lucratividade que você tem a partir desta grana, ou seja, dos 50 mil que você pegou de empréstimo, vai ser 100% sua, de uma grana que não existia, que você não tinha, mas que agora, passado o empréstimo, passados os meses, você teve. E ainda assim, durante esses meses, você ainda fez um lucro acima disso. Você fez um lucro acima da parcela e acima dos juros que você paga sobre o montante. Então, no final, se você pagar 80 mil de volta para o banco, mas você ficou com 100, você tomou 50 mil de empréstimo, pagou 80 mil para o banco, mas ficou com 100. Ou seja, é o melhor dos cenários. Ou que você nem tenha chegado nos 100, que você tenha ficado com 80. Os 50, que era o montante do empréstimo, vai ficar para você, certo? Você pegou 50, você tem 50 na mão. Você vai pagando a parcela com a lucratividade que você faz dos 50. Ou seja, os 50 já vai ser seu. Ele tem que ser um lucro futuro. Lucro que já viria da sua empresa ao decorrer dos anos ou meses. Então eu tenho os 50. Aí que esses 50 eu fiz 10 mil. Pô, fiz 10 mil aqui, fiz 20% bruto. Ou fiz 5 mil reais líquido, 10% ali de lucro em cima dessa grana, não é nem em cima do faturamento, né?
Se a gente pensar ali que 50 mil você consegue faturar 100, geralmente o dobro, 10% de 100 é 10 conto, certo? Não vou nem entrar nesse cenário, vamos entrar nos 10% dos 5 mil que você pegou. Você tem 5 mil de lucro desse dinheiro novo. E aí você vai pagar a parcela e provavelmente vai te sobrar um dinheiro. Esse dinheiro é uma lucratividade a mais. Agora você tem 50 mais R$1.000, mais 2.000 a depender do tamanho da sua parcela. Então mês que vem você tem 50 e 2. E assim sucessivamente. Então no final do empréstimo, você vai ter os 50 mais a lucratividade que esse empréstimo foi te dando mês a mês. E você vai ter pago 80, 90, 100 mil, sei lá, que dobrou o dinheiro para o banco. Você pagou 100% de juros por conta que você fez em 48 vezes, em 24 vezes. Olha que cenário lindo, você não tinha 50, e agora você tem 80, e agora você tem os 50, e agora você tem 100. Esse é o melhor dos cenários. É quando você pega um empréstimo para você se alavancar, para você ganhar mais dinheiro com esse dinheiro. Então, no final das contas, você vai ter os 50 mais o lucro. Aí você vem com um novo empréstimo de 100, de 150 e você vai nessa pegada. Existem alguns fatores. Primeiro, todo empréstimo que a gente pega é um risco, a gente faz uma projeção futura. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, daqui 4 anos. A gente não sabe. Mas nós somos empresários e investidores. Então o que a gente tem que fazer? Projeções. Se a minha empresa está crescendo ano após ano, a probabilidade dela continuar crescendo, de eu fazer o que eu estou fazendo ela continuar crescendo, é positiva. Eu tenho que me manter ativo fazendo com que a minha empresa continue crescendo. Acontece alguma coisa no meio do caminho? Acontece. Por isso que existe o risco. Por isso que a gente paga uma parcela de juros. É o risco que o banco corre. Da gente não estar pagando, da gente não pagar, está embutido ali o risco desse financiamento, está embutido a lucratividade deles por estar emprestando dinheiro para a gente, certo? E no nosso caso, a gente também tem o risco de acabar esse dinheiro não dando o retorno que a gente esperava, ou da gente fazer alguma movimentação errada. Mas, de todos os cenários, você tem que avaliar quais são a perspectiva positiva que isso vai te gerar e qual que é o negativo. Caso ocorra um cenário que você não esteja esperando, qual que é o pior cenário que pode acontecer? Você tem dinheiro, a sua empresa tem lucratividade suficiente para arcar com esse empréstimo, com essa parcela? Mesmo que, deu errado, peguei os 50 mil, investi num produto, investi em alguns produtos, investi numa importação, deu errado, não sei o que, não aconteceu o que eu esperava. Tudo bem, isso vai te quebrar? Você consegue pagar a parcela, mesmo não tendo o retorno financeiro que você espera? Se sim, então você está se alavancando pouco. Tá legal, porque você não tá com risco de quebrar. Mesmo que dê tudo errado, você consegue pagar a parcela, mesmo que isso te aperte, mesmo que você não cresça, você consegue pagar a parcela e ainda assim você vai ter ainda a possibilidade de continuar trabalhando com essa grana durante os meses. Você vai dividir em 12, 24, 36 vezes, vai depender de você e do fluxo de caixa da sua empresa. O melhor dos mundos é que você tenha lucratividade hoje e fluxo de caixa suficiente para pagar a parcela desse empréstimo, não contar com esse dinheiro, não contar que esse dinheiro vai gerar um lucro, mas sim fazer a conta e ver o quanto que esse dinheiro vai me gerar de lucratividade. O que eu vou fazer com essa grana? O que isso vai me dar de retorno? O que pode acontecer de errado? Vamos colocar na balança, vamos calcular o melhor cenário e o pior cenário. No pior cenário, eu vou ter que pagar o empréstimo, pagar a parcela, meu fluxo de caixa consegue com isso, mas eu vou ter menos lucro ou de repente nem vou ter lucro nenhum. Tudo bem. Qual que é o melhor cenário? O cenário que eu espero, dentre tudo que já está acontecendo, as contas que eu fiz. Eu vou ter uma lucratividade de 20% a mais, de 30%, vou crescer em 15% no meu faturamento, 20%. No decorrer dos próximos 2 anos eu vou ter dobrado o meu fluxo de caixa, dobrado o meu capital, dobrado o tamanho da minha empresa. Então, vale a pena correr esse risco? Vale a pena, não vale a pena? Aí são decisões que o empresário, você, o dono da empresa, vai ter que tomar. Mas, sem o risco, não tem a contrapartida que é o retorno. Todo o retorno que você quer tem que ter um risco por trás dessa operação. E quanto maior o risco, geralmente maior é o seu retorno. É uma proporção sempre inversa. Quanto menor o risco, menor o retorno. Quanto maior o risco, maior a probabilidade de retorno. Seu retorno vai ser mais alto, né? Isso assim em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Seja empréstimo, seja investimento, seja comprar um imóvel, qualquer coisa. Essa relação risco-retorno, ela sempre vai andar de mãos dadas, sempre vai existir. Não existe nada no mundo, no universo, que te dê retorno alto com risco baixo. Nada. Se alguém falar isso, se alguém mostrar isso, é mentira ou é golpe. De uma das duas, galera. Para ter alto retorno, você tem que enfrentar altos riscos. E aí você tem que achar a sua balança. Aonde que você vai achar o seu cenário. Até onde você está disposto a correr X risco
para ter X de retorno, entendeu? E assim, quais são os melhores lugares e para a gente estar buscando ali um empréstimo? Bancos tradicionais, tá, galera? Então, Bradesco, Itaú, Santander. A gente tem algumas cooperativas que são legais da gente citar, como a Sicredi, a Cicobi. As cooperativas, elas te abrem mais as portas para o pequeno e médio empresário, porque elas são cooperativas, elas não são bancos gigantescos, aonde de repente o seu dinheiro não faz diferença nenhuma para o banco. Ele não vai te ver como alguém de potencial, porque você ainda é pequeno e depende muito do gerente, tá? Sempre, em qualquer instituição bancária, você vai depender muito do gerente da sua conta. Então procure boas pessoas, bons gerentes, pessoas que vão olhar para você e vão te dar credibilidade, vão te proporcionar, de repente, uma chance, você mostrando números, você também se portando como empresário para essas pessoas, mostrando que a sua empresa faz sentido aquilo que os números que você está mostrando, aonde que você vai chegar, o que você vai fazer com o dinheiro, tudo isso daí é importante, porque é o gerente que dá a porta de entrada para você. É o banco que acaba liberando o empréstimo ou não, valores, mas é o gerente que faz essa operação e é o gerente que vai, às vezes, dar a cara a tapa ou, às vezes, brigar um pouco mais por você para que você consiga determinados empréstimos, entendeu? Então, não muda nada de banco para banco. Itaú é melhor, Santander é melhor, Bradesco é melhor, tanto faz, tudo igual. Vai ter gente que vai falar que é Itaú, que é Santander, que é... Tanto faz, galera. A depender do gerente. É o gerente que vai fazer a sua vida mais fácil ou mais difícil. Eu sei disso porque eu já passei por todos esses bancos. Eu já falei com diversos gerentes diferentes. E no final das contas, são pessoas que ajudam pessoas. Pessoas que acabam te enxergando de uma outra forma ou te dando um voto de confiança e aí as coisas começam a se desenrolar com o passar do tempo. É a mesma coisa com fornecedores. Você precisa de um relacionamento. Conforme você vai tendo relacionamento com o banco, com a instituição bancária e com o seu gerente, as coisas vão melhorando tempo pós tempo, meses, anos, as coisas vão ficando cada vez melhor. Só que as cooperativas, elas abrem as portas mais rápido, mais fácil para o pequeno e médio empresário. Então uma Sicredi, uma Cicobi são cooperativas que para quem está começando é muito legal. Já te abrem às vezes uma linha de crédito, um cartão de crédito. Então você já tem ali às vezes um cenário mais positivo, com taxa de juros menores, porque eles estão emprestando o dinheiro dos associados, né? É uma cooperativa, é uma empresa de associados, então eles estão emprestando o dinheiro dos associados. O banco é uma instituição financeira que visa a lucratividade 100% para os seus gerentes, funcionários, o alto escalão. Enquanto a cooperativa ela tem a divisão de lucros, a coparticipação em diversas modalidades ali de empréstimo, de investimentos, enfim, é uma outra pegada. Mas não dá para depender só de um ou só de outro. O legal é você ir criando relacionamento com um banco grande, com uma cooperativa, uma linha de crédito. Isso vai te ajudando a ter diversos canais, a ter diversas frentes para quando você precisar. E também o que te ajuda bastante é se você tiver algum imóvel, se você tiver patrimônio, se você tiver um carro, uma moto, isso ajuda. Na hora de você fazer um empréstimo, isso pode entrar como garantia e te liberar um valor mais rápido ou um valor maior, uma taxa de juros menor, porque quando você tem garantia, quando o banco tem garantias, a sua taxa de juros vai ser menor. Quando o banco não tem garantias, o risco dele é maior. Então, o retorno dele tem que ser maior. Então, a taxa de juros é maior. Você vê que aquilo que eu falei, o risco e o retorno vão andar de mãos dadas. Se a tua taxa é menor, significa que o risco de pagamento é menor. O risco de não pagar é menor. Se a tua taxa é muito alta, significa que o banco está mostrando de que ele acha que você é um risco muito alto de não efetuar aquele pagamento, de ficar devendo, entrar como crédito, certo? Então, assim, é muita coisa para falar, muita coisa assim, para a gente entrar no assunto, discutir em pouco tempo de vídeo, senão fica um vídeo muito longo e maçante, mas eu acho que o principal, o ponto-chave e a base para a linha de crédito é essa. Quando você vai tomar um crédito e esse crédito vai te gerar uma lucratividade. Esse é o crédito positivo. Quando é para você pegar um crédito para tapar buraco na sua empresa, para fluxo de caixa que está faltando, para pagar boleto, para pagar funcionário ou para pagar alguma coisa assim, significa que você está usando o crédito em detrimento de alguma coisa que deu errado. Aí é um crédito que não vai te gerar um retorno financeiro e, na verdade, vai aumentar o seu custo. Acontece? Acontece, mas a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Não é esse o tipo de empréstimo que a gente quer pegar. Esse é o tipo de empréstimo que pessoa física pega. Não é o tipo de empréstimo que PJ pega. PJ pega empréstimo para crescer, visando lucratividade. Vou pegar 100 mil para faturar 200, para ganhar 20, 30, pagar o empréstimo com a lucratividade. Ou seja, o dinheiro não vai sair do bolso da minha empresa. O dinheiro do pagamento do empréstimo vai sair do próprio empréstimo.
Um dinheiro que nem existia para mim. Fechou, galera? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia. Sei que é bastante coisa aí. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se você não entendeu, volta o vídeo, vê de novo. Deixa o like se você gostou e compartilha lá com seu amigo ou sua sócia, seu sócio que está precisando entender um pouco mais sobre financeiro ou está com medo de pegar uma linha de crédito. Fechou? Tamo junto. Valeu!